Opa, bora lá. Licença. Vamos lá. Olha, cosplay do Felipe Neto. Não. Assim não dá, cara. Eu olho pra cá, mas não tá ao mesmo tempo. E olha aqui, ó. Essa agora tá toda maluca. Não, é a daqui. Não sei qual é que tá maluca agora. Mas de qualquer jeito, peraí. Deixa pra lá, tu faz. Meu olho tá vermelho, ele está cansado. Eu acho que eu coisei demais ele, fiquei. Meu olho também não tá lá essas coisas. Desde o início do ano ele já não tá, mas. Dei um olá pra ele aqui, ó. Oi, pessoal, oi. Oi, pessoal, eu sou o Dolinho Killgrave, Dolinho Homem Púrpura. Tá, bora lá. Agora eu vou ter que tirar. Peraí. Tem mais alguma coisa pra falar? Não usem drogas. Proerd ama quem não usa. Tá? Eu tenho que cantar um dia esse Proerd, cara. Porque Proerd, essa música é muito linda. Vamos lá. O direito civil tem seguramente uma função política. Os princípios éticos e políticos postos como fundamentos da Constituição do Estado exercem uma forte influência sobre a estrutura do poder privado. O direito civil, ao longo da sua história... Não. O que não tiver no fichamento, você não fala. Beleza? O direito civil sempre foi identificado como locus normativo privilegiado do indivíduo. A partir do constitucionalismo moderno, nenhum ramo do direito era mais distante do direito constitucional do que ele. Em contraposição à Constituição política, era cogitado como Constituição do homem comum, máxime após o processo de codificação liberal. Essa superação escarpada é fruto histórico do esquema liberal que separava o Estado a sociedade civil, concebendo-se a Constituição como lei do primeiro e o direito civil como ordenamento da segunda. Os estudos mais recentes dos civilistas têm demonstrado a falácia. Pretende-se investigar os fundamentos de sua validade jurídica. Na atualidade, não se cuida de buscar a demarcação dos espaços distintos até contrapostos. Antes havia disjunção, hoje a unidade hermenêutica. A mudança de atitude é substancial. Segundo o Código Civil, como ocorria com frequência, as leis ordinárias que estavam em contradição com o princípio de nível constitucional carecem de validade, se é factível uma interpretação em conformidade com a Constituição. O direito civil sempre forneceu as categorias, os conceitos e classificações que serviram para a consolidação dos vários ramos do direito público, inclusive constitucional. Olha, só dizer uma coisa aqui. Esse artigo é do Paulo Lobo, Direito Civil Constitucional. Eu achei um título extremamente criativo, cara. Ele é mais criativo que, sei lá, o Steven Spielberg misturado com Martin Scorsese. Vamos lá. Me perdi. Tá, vamos, né? Que serviram para a consolidação de vários ramos do direito público, inclusive constitucional. Agora ladeia os demais na sujeição aos valores, princípios e normas consagrados na Constituição. Daí a necessidade do manejo das categorias fundamentais da Constituição. Sem elas, a interpretação do Código e das leis civis desvia-se de seu correto significado. Disse que o direito privado passou a ser direito constitucional aplicado, pois nele se detecta o projeto de vida em comum que a Constituição impõe. Isso foi dito com certo exagero, tá? A constitucionalização do direito civil é o processo de elevação ao plano constitucional dos princípios fundamentais do direito civil, que passam a condicionar a observância pelos cidadãos e a aplicação pelos tribunais. Uma coisa interessante desses artigos que eu quero falar, porque eu quero e pronto, acabou-se, é que o pequenininho ali, ele é como o Indiana Jones fala no último filme dele. Os piores escorpiões são os menores. Eu achava que essa coisa aqui, grossinha, ó, 30 páginas, era super difícil, era super complicado e tal, complexo. Mas na verdade,
Aquele bichinho ali que eu acabei de ler é muito mais difícil, cara. Que isso que tá acontecendo no mundo? Que nem os meus preconceitos são respeitados. Nada a ver. Tá, a continuação aqui. A Constituição Digital. É certo que os valores fundamentais do ordenamento jurídico civil foram absorvidos pela Constituição, na medida em que diferentes conceitos do direito constitucional, como propriedade, família e contrato, só são explicáveis se considerarmos a prévia definição de seu conteúdo. Os principais pressupostos teóricos da doutrina do direito civil na legalidade constitucional ou do direito civil constitucional concernem a natureza normativa da Constituição e de suas normas, a complexidade e unitariedade do ordenamento jurídico ante a pluralidade das fontes do direito e também essa letra C e última, né? Oh, beleza, valeu. Uma renovada teoria da interpretação jurídica não formalista, tendo em vista os valores e fins a serem aplicados. A norma, claro ou não, deve ser interpretada em conformidade com os princípios e valores do ordenamento, resultando de um procedimento argumentativo não apenas lógico, mas axiológico, inspirado no princípio da dignidade da pessoa humana, que é aquele negócio do artigo 3º, inciso 1º, né? Como prioritário no confronto com os interesses superiores do Estado e do mercado. É porque falam tanto esse artigo que tá aí, né? Eu já sei que é sobre a dignidade, cara. Não tem como, né? Fala nesses artigos, tem um livro interessante que é a Lindby Interpretada. Talvez eu traga para cá, talvez não, tanto faz. A plena vinculação e aplicabilidade direta dos princípios e normas constitucionais são tônicas da constitucionalização do direito civil no Brasil. O Eros Grau aqui, aquele Papai Noel mendigo. O cara parece um Papai Noel mendigo, sabe? Eros Grau parece, cara, só que é um Papai Noel mendigo que tá com uma roupa de terno e gravata e tal. Mas o cara, pelo amor, ele parece um Papai Noel mendigo, pelo amor de Deus. Todo respeito, só parece. O direito civil, o direito constitucional são os que mais dizem respeito ao cotidiano de cada pessoa humana e de cada cidadão. As normas constitucionais e civis incidem diária e permanentemente, pois cada um de nós é sujeito de direitos ou de deveres civis em todos os instantes da vida. Do mesmo modo, em todos os dias exercemos a cidadania e somos tutelados pelos direitos fundamentais. Essa característica comum favorece a aproximação dos dois ramos em interlocução proveitosa. É importante observar que o fenômeno da Constituição... Pô, sai daqui, Carapanã. Égua, tá doido? É importante observar que o fenômeno da constitucionalização dos direitos não se confunde com o que no Brasil se denominou de publicização. Em alguns livros de direito civil constitucional, eles tratam dessa distinção. Só que eu ainda não me lembro de ter feito xerox deles, então, quem sabe, né? Só Deus. Esta é entendida como supressão de matérias tradicionais de direito privado transladadas para o âmbito do direito público. Publicização é isso. A velha dicotomia direito público e direito privado tem sido objeto de críticas que prognosticaram seu desaparecimento, mas permanece exercendo função prestante de classificação prática das matérias à falta de outro critério mais adequado. Sai tosse, sai catarro. Isso não funciona. Tá. A posição ocupada pelos princípios gerais do direito passou a ser preenchida pelas normas constitucionais, notadamente pelos direitos fundamentais. Tal proposta consolidou em nossa doutrina um direito civil constitucional. Além dos civilistas, os constitucionalistas também se interessam pelo fenômeno. Só dizer que isso aqui é um fichamento, tá? O artigo está aqui inteiro, completo, mas eu já fiz o fichamento dele para não ficar falando demais e acabar com a minha voz em algumas horas. A constitucionalização do direito civil no Brasil é um fenômeno doutrinário que tomou corpo entre os juristas preocupados com a revitalização do direito civil e sua adequação aos valores que tinham sido consagrados na Constituição de 1988, como expressões das transformações sociais. Disseminou-se a convicção da insuficiência da codificação e até mesmo da superação de sua função,
ante a complexidade da vida contemporânea e o advento de microsistemas jurídicos pluridisciplinares, como o direito do consumidor e o direito ambiental, os direitos da criança, do adolescente, do idoso, por aí vai. As categorias, os conceitos, as classificações, os princípios de direito civil ministrados nos cursos jurídicos e aplicados na prática jurídica demonstravam inquietante distanciamento da realidade social. Os civilistas deram-se conta de que a centralidade de sua disciplina tinha migrado definitivamente para a Constituição. O ideal liberal burguês triunfante da Revolução Francesa tinha cindido a ordem política do cidadão. A Revolução Francesa também é uma das etapas da constitucionalização do direito civil. Não sei se ela é a primeira ou a segunda. Eu não me lembro agora, mas de qualquer jeito isso também está no outro artigo. E a ordem privada do burguês, protegendo seus negócios com o Código Civil. Estado separado da sociedade civil. Para aquele, a Constituição política, para esta, o Código Civil, como Constituição do homem comum. Tá? O direito civil e o direito constitucional desenvolveram-se inteiramente distanciados um do outro. Ao primeiro, destinaram-se os efeitos concretos da vida privada e ao segundo, os efeitos simbólicos de normas entendidas como essencialmente pragmáticas, que só alcançariam a plenitude normativa com a legislação ordinária. Esse dualismo exerceu uma forma de sedução que persiste até os nossos dias. Tá, né? Eu não vou fazer piada sobre isso também. Não. A elevação dos fundamentos do direito civil aos status constitucional foi uma deliberada escolha axiológica da sociedade, indispensável para a consolidação do Estado democrático e social de direito, e da consequente promoção da justiça social e da solidariedade. O sistema do direito civil brasileiro é composto no plano legislativo pelas normas condicionais, regras e princípios. Gravitando em torno estão o Código Civil, legislação civil especial e o direito material das relações civis dos microsistemas jurídicos. É a Constituição e não mais o Código Civil que dá unidade ao sistema. Mais importante notar que a via é de mão dupla, pois a aplicação das normas constitucionais entre os particulares é alimentada pelos conteúdos dos princípios do direito civil. A constitucionalização do direito civil marca a interface entre os direitos fundamentais e a matéria que constitui a substância do direito civil. E o Código Civil é uma importante fonte de interpretação da Constituição. O diálogo entre as fontes normativas infraconstitucionais se dá pela mediação dos princípios e regras constitucionais. Este modo dinâmico e harmonioso das fontes legais dispensa a exclusividade do reenvio aos tradicionais meios de superação das antinomias, a saber, a da preferência da norma superior sobre a inferior hierárquica, que está sendo tratado também na parte de ED, né? Aqui ele fala do Código Civil, consumidor, do ECA, deixa eu ver o que é mais. Agora vem as críticas. Cada qual deve permanecer em seu lugar. Temem a banalização do processo com a elevação de todas as relações de direito civil ao plano constitucional. De outro, a redução da importância do direito civil, que passaria a ser um apêndice do direito constitucional. O direito civil não mudou de natureza e suas matérias são próprias e insuscetíveis de tratamento pela Constituição, salvo excepcional supletivamente. Mas quem acha isso? Quem acha isso são correntes tradicionais dos civilistas que reagiram negativamente para essas coisas. Questiona-se se efetivamente o Código teria perdido sua importância central, considerando que as leis especiais mostram-se efêmeras e pobres. Não há como promover a cisão entre os dois hemisférios normativos, que estão inseparavelmente interligados, seja o Código Velho ou Novo. A aplicação do Código é exigente de cuidado para que o núcleo normativo da Constituição sobre o direito civil se expresse com vigor. A constitucionalização do direito civil é consequência inevitável da natureza do Estado social, que é a etapa que a humanidade vive contemporaneamente do Estado moderno. A Constituição brasileira de 88 consagra o Estado social, que tem como objetivos fundamentais, artigo 3º, veja só, construir uma sociedade livre, justa e solidária.
Entende-se Estado Social, no plano de direito, todo aquele que é regido por uma Constituição que regule a ordem econômica e social, diferentemente do Estado liberal, cuja Constituição volta-se à delimitação do poder político ou à organização política e à garantia dos direitos individuais, deixando a ordem econômica à mão invisível do mercado. O Estado Social caracteriza-se por estabelecer mecanismos jurídicos de intervenção nas relações privadas, econômicas e sociais, para a tutela dos mais fracos, tendo por objetivo final a realização da justiça social. O Estado Social, por sua própria natureza, é um Estado intervencionista. As constituições liberais nada regularam sobre as relações privadas. Coube apenas estabelecer as regras do jogo das liberdades privadas. Consumou-se o darwinismo jurídico, com a hegemonia dos economicamente mais fortes, sem qualquer espaço para a justiça social, como a dura lição da história demonstrou. A codificação liberal e a ausência da Constituição econômica serviram de instrumento de exploração dos mais fracos pelos mais fortes, gerando reações e conflitos que redundaram no advento do Estado Social. No Estado Social, houve alargamento da responsabilidade solidária das partes e da competência do juiz para a previsão dos negócios jurídicos, em razão da mutação funcional do ordenamento normativo numa sociedade dominada pela solidariedade social. As três características básicas dessa mudança são: primeira, a relativização dos direitos privados pela sua função social; segunda, a vinculação ético-social desses direitos; e terceiro, o recuo do formalismo do sistema do direito privado clássico do século XIX. E olha que coisa interessante, olha só aqui, ó. Espera aí. Tá vendo? O 19 tá do lado do 19. Olha que interessante. Coisa linda. Tá, né? A ideologia do social passou a dominar o cenário constitucional do século XX. As constituições posteriores à Segunda Guerra Mundial propiciaram o idêntico interesse pela constitucionalização do direito civil. O Estado Social pode ser autocrático ou democrático. A Constituição de 88 fez opção a partir da década de 80 do século XX, foi aguçada pela constatação dos limites das receitas públicas, do Estado Social a que se destina, ancorada na justiça social. Uma coisa interessante é que a Constituição de 88 ela é garantista, mas o Código Penal que nós temos, ele é autoritário. E aí, meu irmão, isso é uma matéria já para o direito penal. A codificação civil liberal tinha como valor necessário da realização da pessoa a propriedade, o patrimônio e tal. As relações civis têm um forte cunho patrimonializante, bastando recordar que entre seus principais institutos estão a propriedade e o contrato. A prevalência do patrimônio como valor individual a ser tutelado nos códigos fez submergir a pessoa humana. A patrimonialização dos direitos civis, das relações civis, é incompatível com os valores fundados na dignidade da pessoa humana, adotados pelas constituições modernas, inclusive pela brasileira. Artigo 1º, inciso 3º. Eu vou ter que cortar aqui porque já está gigante e vai ficar ainda mais gigante, porque vai até o 30, né? Eu estou na página 16.